Haruardo, Domodo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos de Black Clover. Obviamente vamos falar do nosso amado Black Clover nas terças-feiras, não é mesmo? Então, aqui está Haru Senpai para falar o que achou, como foi, o que gostou, além de umas informações extras já sobre o time skip no episódio de número 156. Por conta que é anúncio oficial que você quer, é anúncio oficial que você vai ter, porque Haru Senpai traz credibilidade através das informações. Ele vai trazer anúncio oficial confirmado, não é porcaria nenhuma de leak. A gente vai falar sobre coisa que vai acontecer mesmo. Eu já havia previsto meus vídeos, já havia falado com vocês e realmente time skip em janeiro, meu consagrado, minha senhora. Teremos finalmente a adaptação linda do treinamento completo pós-time skip, os 6 meses se seguir a cronologia novamente correta do mangá. A gente verá o treinamento concluído, a gente verá Asta bombadinho, a gente vai ver Noeri com um cabelinho novo, a gente vai ver poucas mudanças de design em todos os outros personagens, vamos ver Yuno apanhando, vamos ver a Tríade Negra, que já apareceu o nosso querido Dirt da Tríade Negra. Então, sério, é anúncio oficial? É anúncio oficial que a gente vai falar agora, porque você tá perguntando, tá bom, o que tanto aconteceu, Haru, que você tá tudo empolgado? Ocorre que o website oficial de Black Clover, através das redes sociais, acabou publicando os temas musicais novos que serão disponibilizados a partir do dia 5 de janeiro, que é quando terá a volta de Black Clover, acredito eu, o episódio novo, porque se for seguir o que eu estou acreditando, estamos no episódio 156, tem episódio 157 semana que vem, daí deve ter pausa de uma semana por conta da semana de final de ano, ano novo, e daí já no dia 5 de janeiro, a primeira terça-feira do ano, teremos a volta de Black, com temas musicais e com a adaptação voltando para o mangá. Isso mesmo, vamos ter um Asta Capiroto, meu consagrado. Então, sério, tá perfeito, anúncio oficial, e é através dessa informação que eu trago para vocês que está confirmado a volta da adaptação do mangá a partir do dia 5 de janeiro, porque não teria sentido continuar nessa linga-linga de treinamento, nessa enrolação, sendo que já vai vir temas musicais novos. E através dos temas musicais novos, teremos imagens novas, que será já da adaptação do mangá. Então, com isso, temos a volta de Asta. Pelo menos é o que eu acredito. Confia no Senpai. Dia 5 de janeiro a gente vai saber se realmente é treinamento ou é os 6 meses completo. E daí a gente vem aqui exaltar. Mas é a grande notícia que eu já tinha pra falar pra vocês. Teve Haru Information, pra quem não entendeu, vai ver os vídeos do canal que você sabe que é o Haru Information. Mas para todo caso, Haru Information dentro de Black Clover. Agora vamos falar do episódio, não é mesmo? Por conta de que o episódio de número 156 foi puramente frenético, afinal descobrimos, foi oficial, confirmado o que eu tava falando com vocês também. Nosso querido Yami treinou com Mereoreona, a nossa querida Anegoro, para os mais íntimos. E não tem como, eu tenho que enfatizar isso porque foi legal. Era algo que, tudo bem, era um pouco óbvio, mas só após os acontecimentos mais recentes que a gente tá sabendo na história pelo mangá e pelo anime. Então, sério, eu tô muito hypado, porque realmente foi confirmado. Talvez no vídeo do mangá que vai ao ar ainda no canal, você vai ver um ar meio que de dúvida, um sentido ambíguo que não tinha ainda confirmação, mas é por conta de que não tinha ainda sido disponibilizado o episódio, por conta de que esse vídeo eu posso estar postando antes do vídeo do mangá, eu acredito que estou postando antes, mas acontece que é só já dar pra a contextualização, caso vocês achem que eu não sabia, mas é porque realmente a gente não sabia, porque quando foi feito, né, o vídeo, a gente não tinha ainda assistido o episódio, então já está aqui a minha resposta. Mas pra todo caso, nossa, eu tô muito feliz que foi feito um treinamento. A gente viu que o Yami conseguiu ficar mais forte com o suporte da Mereoreona. Não foi um treinamento completo de vários meses, mas foi pra sanar as dúvidas que o Yami tinha em torno de suas técnicas. A gente viu que ele foi treinar com a especialista de Mana Zone. E é interessante isso porque ele descobriu muitas táticas que eu tinha curiosidade, queria respostas, quando foi mostrado a introdução dele no pós-6 meses dentro do mangá, quando ele confronta Dante da Tríade Negra. Então é interessante porque eram curiosidades, eram pontos que eu tinha dúvidas, que eu queria respostas, e foi de um jeito perfeito. Era esse o período de Black Clover que eu tava esperando, esse tipo de resposta. Demorou meses, já estamos praticamente voltando para a adaptação, mas pelo menos teve a resposta antes, de uma forma que é canon, porque esse episódio continua tratando aqueles flashbacks do mangá como acontecimentos originais, que daí vai virar flashback realmente, né? Porque no mangá é flashback, então aqui tem que acontecer antes do anime pra daí virar flashback, né? Do treinamento, quando ocorrer, né? Digamos que a luta dos personagens. Por exemplo, semana passada, flashback do Ruka, algo que já foi mostrado no mangá, mas que foi dentro do flashback. E agora estamos vendo o acontecimento real, né? Que logo, logo, daqui a alguns meses, vai ser flashback. Então foi bacana por conta de que teve outras cenas que já acontecem no mangá através de flashbacks, mas como disse, aqui é o acontecimento em tempo real.
é interessante isso porque foi a cena do Leopoldo junto do Froga-san. Vocês já sabem a minha opinião em torno do Froga, um dos melhores mentores. Magna foi um arrogante de ter ignorado ele. Ele poderia ter tido dicas para ficar mais forte, minha opinião. E para todo caso, é interessante porque a gente vê, né? O Rel, ele descobre, ele começa a ganhar um pouco de autoconfiança nos seus pontos fortes. É algo que a gente já falou um pouquinho, né, quando foi abordado no mangá, né, através desse flashback, quando ele foi o protagonista do capítulo. A gente vai voltar a falar isso possivelmente quando for adaptado essa parte do capítulo, né, se for muito relevante, e por isso eu não vou exaltar muito aqui, mas foi bacana, né, essa cena que já foi do mangá, através do flashback, agora o acontecimento, a gente vendo dele ficando mais forte. Acredito que pra ter aquele cereja do bolo foi legal a parte do Asta também, porque o episódio, mas em si foi protagonizado pelo Yami e pelo Asta. Acho que foi bacana isso. A animação, em termos de sequência de ação, foi muito bem feita. Devemos lembrar, eles já estão adaptando, já estão trabalhando nas adaptações dos episódios do pós-time skip. Deve ser enfatizado isso. Então, se tiver uma cena distorcida ou outra, até dá pra relevar, porque o foco, eu pelo menos acredito que é melhor focar na adaptação, nas primeiras batalhas que vai ocorrer, do que esse tipo de episódio que é meio canon e por mais relevante que seja, não tem uma relevância maior quanto a do mangá, não é mesmo? Mas é tão importante quanto. Quero deixar bem claro isso, senão vocês vão achar, o Hado falou que não é tão importante. Mas eu estou dizendo no sentido de sequência de ação, da animação, da forma como é feito o frame. Eu acho que não é preciso focar, ser tão perfeito, sendo que vai ter muitas cenas épicas que vão ser trabalhadas e que vão exigir demais os animadores. Então aqui está um pouco da minha opinião. Pra todo caso, acredito que foi bacana, continuando, né, por conta de que a gente viu mais do Asta, ele finalmente está descobrindo as peculiaridades da antimagia, e assim a gente vai ver o garoto ficar mais forte, mais poderoso e logo logo chamar a espada pelos nomes. Então é isso, meus queridos. Foi fabuloso, formidável, cheiroso. E a partir de agora eu tenho que falar como ocorreu o episódio, algumas cenas em específico que eu quero citar com vocês. Algo dentro ali do contexto que é interessante enfatizar, porque eu gostei, achei que merece destaque. Então vamos falar sobre Black Clover e seu episódio mais recente, o episódio número 156, que deveria ficar conhecido como As Respostas que eu tanto esperei finalmente chegam na adaptação. Acredito que indo para aquela impressão clássica que vocês já estão acostumados, vamos então falar de algumas cenas que eu gostei do episódio, que devem ser citadas, que são muito relevantes, começando pelo nosso garoto capiroto da antimagia, nosso querido Asta-kun. Então, é interessante exaltar que o Asta está finalmente aprendendo o fluxo da antimagia. E o que isso quer dizer, Haru? Praticamente o Gadia estava fazendo com que o Asta apanhasse durante semanas, para não dizer dias, mas era dias na ordem incorreta do anime. E a gente vê que o Asta não conseguiu aplicar um ataque, ele só conseguia se defender, e se aquilo for chamado de defesa, coitado do Asta, né? Porque ele ainda tava com antimagia. Imagina quando o garoto tava sem antimagia, ele tava só o pó, tava apanhando, se duvidar, tava até com o osso quebrado. Então, é interessante porque a gente vê que o Gadia, ele tava muito formidável, tava muito forte, como faz jus à reputação de quem é equiparável ao Rei Mago no Full Power. Então, é interessante porque o Asta, ele tava, digamos, tentando defender, até que ele aprende um pouco do básico, do uso de mana, do fluxo, da origem, como a contextualização vai a certa forma que a antimagia é nesse mesmo caso. Ambas são diferentes, são raríssimas, mas a forma como são criadas e divididas tem, digamos, o mesmo sentido. E assim o Asta começa a estudar mais o fluxo da antimagia. A gente vê que daí foi cortado para o Yami, mas já para continuar exaltando o Asta, ele vai começando a usar suas técnicas, através do fluxo da antimagia indo mais fundo, como a Black Divisor, por exemplo. Ele ampliou o alcance da sua espada, matadora de demônios. Então é interessante porque a gente vê que o Asta já estava, digamos, na antimagia da Black Form, ele tá usando todas suas táticas, tentou usar Black Meteorito, não resolveu nada, até que ele finalmente usa o poder de todas as espadas dele. Ele se lembra dos momentos com os elfos, ele lembra da combinação Pator e Lumiriar, me desculpe, na verdade, Rihito e Lumiriar, e acontece que vendo o poder da Lar do Demônio, ele vê que ele pode usar o full power dela, ele pode sugar a antimagia através da espada e assim fazer flashes de antimagia através da espada, como se sugasse a mana e usasse a espada para contra-atacar com a magia da pessoa. A gente vê que, em questão, em suma, ele usa o seu poder fundindo da espada
e assim ele vai lançando. É interessante isso, porque o Asta descobriu mais em torno do seu corpo, das suas técnicas, do Akuma no Chikara, mas deve ser enfatizado que ele não está usando o poder no ápice. E eu não estou dizendo isso baseado no que a gente sabe do mangá. Estou dizendo que ele poderia utilizar-se do antigo antecessor dele, a forma como Urihito coordenava técnicas com essa espada, sugando a mana de seus companheiros e usando ataques. Eu acho que como ele está numa zona da mana natural onde é em abundante como o Hurt, seria interessante que o Asta não só aprendesse a sugar a sua antimagia na espada, como sugasse a mana ao redor. O maior problema é que pelo Asta não sentir mana, talvez ele não consiga isso, mas se ele conseguisse usar da espada como um receptáculo que sugasse tudo ao redor, seria interessante porque sugando mana ele poderia estar em outro level onde ele atacaria usando a sua espada com a mana que ele sugou ao seu redor, como por exemplo ataques do Gacha, é um exemplo. E eu acho que seria interessante, por conta de que a gente sabe que o Asta está elevando, ele está treinando, está ficando mais forte, mas eu acho que é interessante. Tem meu elogio, ele está aprendendo mais técnicas para melhorar a sua própria habilidade. Porém, para usar a espada no full power, seria interessante ele pegar técnicas ao seu redor, como foi mostrado no Arco dos Elfos, onde teve um ataque em abundância, como nosso querido Urihito coordenou. Então eu acho que seria interessante o Asta sugar a mana de seus companheiros, mas daí vai naquele caso do que eu já falei. Para todo caso, isso é algo que eu desejo que ele aprenda nesses 6 meses e que seja mostrado futuramente no mangá. Infelizmente, eu acho que não vai ser mostrado porque o Tabata Sensei ele quer deixar muito o Asta como o garoto anti-magia. É essa visão que ele quer que fique mostrada para nós. É um pouco triste, mas é um pouco bom porque vai focar só nas próprias habilidades do protagonista. Então eu não vejo problema, só cito um pouco da minha opinião, alguns pontos que na minha visão devem ser elevados, devem ser citados, exaltados, porque seria interessante. Mas para todo caso, desde que ele melhore a antimagia, que é a sua grande técnica, que é o trunfo, como é dito, não há problema. Mas para o Asta se tornar mais forte futuramente como um rei mago, ele deverá aprender a usar a espada de todos os modos. Pelo menos é minha opinião. Para todo caso, acho que foi interessante mesmo assim. A gente viu que ele conseguiu fazer um flash de antimagia, derrotando o Gacha, que era essa regra, ele fazendo um único ataque, atingindo o Gacha, ele passaria. Então ele foi o vencedor. Assim, ele está começando a ficar muito mais forte, é interessante isso. Nosso garoto logo logo vai aprender mais táticas, mas até lá a gente tem que esperar. E agora vamos falar de nosso querido Yami. Finalmente chegamos em outra parte do episódio onde devemos falar um pouco, e eu acho que é interessante porque vamos para o melhor capitão dos Cavaleiros de Clover, Yami Sukehiro, que mostra estar em outro patamar. É interessante isso porque você vai ver um vídeo que aparentemente eu vou puxar a sardinha passar pano falando que a Mary Oriona tem outro patamar, mas eu já quero dar uma explicação. Eu acho que é interessante que realmente através deste episódio foi mostrado que o Yami rivaliza com a Mary Oriona ou está no patamar acima, e se ele não quer estar nesse patamar é porque ele não desejou treinar e ficar mais polido ainda ao suporte ao lado dela. É interessante isso, gente, porque a Mary Oriona, em suma, ela é a mais forte ainda dos todos os capitães, assim, embora ela não tenha mais o título de capitã, né? Ela é capitã formada. Mas é interessante, galera, por conta de que ela ficou no outro level, mas eu não quero falar muito porque não é o assunto desse vídeo, e sim focar no episódio. Eu acho que é interessante porque mostrou, ela tá muito poderosa. Querendo ou não, ela pressionou pra caramba o Yami. Mas o Yami conseguiu contra-atacar com rapidez. Por mais que ele tenha sido pressionado, ele conseguiu redescobrir a Mana Zone novamente. Ele aperfeiçoou, ele está polindo, ao modo que ele conseguiu aprender a levitar, por exemplo. É interessante porque ele viu que ele não vai conseguir se manter numa luta com ela se ele não conseguir andar pelo ar. É interessante porque eu acredito que ele usa a essência da Mana Zone para balancear o seu equilíbrio do corpo, se estabilizando em pleno ar, ao modo que ele vai chutando, mas a própria mana o mantém no ar. É a minha visão sobre como ele consegue se manter. Não é algo que é muito claro, a obra já deu sua resposta de como ele conseguiu levitar através desse episódio, então para quem deseja um pouco mais de argumento, meio que uma visão sobre a forma como o Yami consegue levitar, eu espero que minha opinião tenha ajudado. Mas, para todo caso, foi interessante porque agora ele consegue levitar. Acredito que com o suporte da Mana Zone, porque o episódio em torno do Yami
foi a Mana Zone. Ele precisava aperfeiçoá-la para utilizar todas suas técnicas no Full Power. Então, assim, podemos dizer que ele usa a Mana Zone, ele já vai conseguindo levitar, e assim ele vai pressionando a Mereoleona. Dessa maneira, é uma luta de igual para igual. É interessante porque a sua fala não foi da boca para fora. Realmente, ele tinha mudado, ele tinha ficado muito mais forte. E assim é interessante porque ele conseguiu anular a técnica da Mereoleona, que já estava utilizando esse da Mana Zone e estava num elemento, num lugar onde era favorável para si, porque era um vulcão de lava. A sua natureza de magia é de fogo, então ela tinha uma vantagem sobre-humana sobre o Yami, além da experiência e dela ter uma Mana Zone muito mais elevada. Então quando eu digo que o Yami está no outro level, não é fanboy, são fatos baseando no contexto do episódio. Isso é verdade o que eu estou dizendo. O Yami conseguiu contra-atacar, persuadiu, pressionou ela. Então o Yami poderia até ter vencido, talvez, se ele quisesse continuar a batalha. É interessante isso porque a gente vai ver que ele utiliza-se da Mana Zone, infundido do buraco negro. Assim vai surgir a Black Moon, que a gente vai conhecer logo logo, quando ele enfrentar o Dante da Tríade Negra. Então é interessante porque desse momento ele anulou os ataques dela, ao modo que ele fez um relance de magia das trevas e acabou atacando ela. Através desta técnica, vemos que ele conseguiu descobrir meio que o macete, a dica, a forma como entrar nesse modo Full Power dele. Agora é só polir essa técnica. Então foi interessante porque ele saiu, a Mereoleona não gostou, mas eu acho que pra ela foi até melhor porque ela só ia ficar mais ajudando o Yami, embora ele fosse um ótimo parceiro que conseguia rivalizar com ela, mas pra ela realmente usar todos os poderes, eu acho que seria mais interessante que ela realmente treine sozinha. Mas pra todo caso, esse episódio mostra que Mereoleona foi confirmada como a parceira de treino de Yami Sukehiro, como a gente tava meio desconfiado através dos vídeos anteriores. E eu acho que é um outro ponto interessante porque o Yami poderia ter ficado em outro patamar, mas ele não ficou porque ele saiu do treinamento. Então ele só quis realmente melhorar as técnicas que ele já tinha recém-descoberto. E a partir disso a gente vai vê-lo polir essas técnicas, enfrentando Dante da Tríade Negra, que surge no final do episódio, mostrando despreocupação e meio que empolgação para o que está por vir. E assim, o episódio se conclui de uma maneira muito épica, mostrando a resistência junto do subordinado do nosso querido Yuno, que acaba indo rumo ao reino de Clover, passando por uma zona mágica forte. E assim, a gente fica curioso, empolgado para a possível adaptação, para o que vai vir através deste episódio que foi mostrado. Sem dúvidas, um ótimo episódio para Black Clover, que deveria ser elogiado e exaltado, meus queridos. Eu gostei de tudo que foi apresentado, eu acho que ele foi um episódio muito frenético, era algo que eu esperava faz meses, talvez desde o início do período meio filler, meio canon, esse período de transição para Black. Então eu tô muito empolgado porque a partir de agora são acontecimentos que realmente são de suma importância, acontecimentos que são originais, mas fiéis à obra, que são respostas, curiosidades que eu tinha e eu fico feliz de estarem sendo sanadas, respondidas para estar trazendo aqui para vocês. Então foi interessante a forma como Yami redescobriu suas técnicas. Foi bacana ver a Mereoleona treinando com ele, ela ainda estava de cabelo longo. A gente vê Asta utilizando-se de possíveis técnicas novas que ele está começando a aprender após dias de treino com o nosso querido Gadia. Vemos que os demais cavaleiros estão indo muito bem. A gente vê que a Charity e a Mimosa conseguiram descobrir meio que as táticas da magia de Hurt. Vemos que Nero e Noelle também estão indo bem. Vemos que todos os demais estão aprendendo todas essas táticas. E a gente vê que os mentores estão apenas ensinando os truques básicos e mais o supervisionando. Foi interessante isso que foi mostrado. E com isso, a gente vê ainda lá a resistência, né? A forma como foi mostrado a perda dos companheiros do Raf para que ele conseguisse sobreviver. Eu acho que o mais interessante fica para o Dante e sua dublagem, seu Seiyu. Gostei bastante da voz dele, eu acho que fica muito no tom sádico, ainda mais quando ele encontrar o Asta e pisar no protagonista. Vai ser interessante a forma como vai ser feito a fala do Dante, a sua ideologia. Então é algo que eu vou gostar bastante da escolha desse Seiyu, eu acho que ficou perfeitinho. E com isso, é a hype agora, por conta de que é esperar Black Clover realmente voltar com a adaptação 100% fiel. Tem um pouquinho de erros e furo devido a certos episódios anteriores, mas que dá pra até meio que ignorar alguns fatos. E temos que tomar cuidado com a parte tempo, a cronologia, conforme é dita pelo episódio, por exemplo, na forma que a rainha fala, não temos muito tempo, mas está se baseando em quantos meses já a parte de Hurt, então isso que é interessante. A gente não pode mais ter só como base o mangá porque já tem algumas diferenças,
Mas eu acho que isso logo logo vai ser arrumado de certa forma, ou vai ser até meio ignorado. Mas para todo caso, toda obra shonen tem seu furinho e não é nada demais até. E por conta disso, eu acredito que é hype agora, porque o treinamento praticamente está concluído. Eu acho que não vão focar nos personagens que até então não foram mostrados no mangá, como Gordon, como Magna, como Zora. Eu acho que isso é coisa que vai realmente ser mostrada apenas pelo mangá, até porque estamos praticamente com apenas 1 ou 2 episódios, se for realmente centrar na contagem de tempo que eu fiz. Então você vai ter mais um episódio e daí volta a adaptação do mangá. Então não tem muito o que mostrar, eles só vão meio que enrolar focando no treinamento e talvez um pouco em Spade, ou até o final do episódio já pode mostrar o início do time skip, os 6 meses, digamos que o Asta indo pra Zona Mágica. Não duvidaria que isso ocorresse já no próximo episódio. Então é hype que fica, e você já sabe que a partir disso tem aquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu quero que vocês tenham noção que vai ser mais focado no Asta e no seu Akuma. Acredito que teremos mais respostas e curiosidades em torno do que a gente já desconfiava em torno do mangá, como por exemplo o uso do nome As Espadas. Possivelmente pode ser que o Asta tenha que aprender mais a teoria agora do que a prática de habilidades. A gente verá que com o fluxo de antimagia, talvez ele tenha um contato com o seu Akuma, porque esse é um ponto que não foi muito bem respondido no mangá, porque é como se o Asta conseguisse ter uma conversa franca com o seu Akuma, quando ele conseguiu fazer a proposta para se transformar, digamos, ter o seu braço feito por antimagia. Então eu acredito que esse capítulo, ou melhor dizendo, esse episódio que vai vir, vai mostrar mais disso, de quando ele conseguiu ficar um pouco mais próximo. Não ter uma relação tão assim, mas formas do que o Akuma consegue comunicar, chamar ele, e talvez oportunidades de como o Asta consegue adentrar pela porta e falar com o seu Akuma. Eu acredito que pode ser mostrado muito isso, porque assim ele vai descobrir mais da antimagia, vai chamar pelos nomes, o Akuma vai conceder um pouco mais de poder para ele, e assim eles vão ter um meio de conexão que fica respondido para o mangá logo logo, e assim o Asta já vai chegando num novo patamar. Então eu acho que o próximo episódio é realmente focado apenas no protagonista. Mas para isso a gente tem que esperar o próximo episódio, e você já sabe que lançando o próximo episódio a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?